Bom dia, meus queridos irmãos, diletos amigos, vocês que estão presenciando agora a mensagem, quem posteriormente estará assistindo, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, encha o seu coração, assim como encheu o meu coração no estudo da palavra, que possam ser ricamente cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. Nós estamos iniciando um novo ciclo de estudo. Agora estudaremos sobre o cristianismo pioneiro, baseado no livro de Atos, né? E hoje a nossa lição será Nasce a Igreja de Cristo. É baseada no livro de Atos, no capítulo 1 até o 8, do capítulo 1, verso 1 a 8, e o capítulo 2, do versos 2 ao 21, do 1 ao 21. Né? E o texto áureo da lição é Atos 1:8, que diz o seguinte, vou ler minha Bíblia aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor, ministrar a Tua Palavra aqui na internet, Senhor, para quem possa nos ouvir nesse momento, e Pai, encher também o nosso coração com a Tua presença, com a Tua Palavra, que possamos, ó Pai, ser dirigidos pelo Senhor, orientados e capacitados pelo Senhor, para tudo aquilo que falarmos aqui, Senhor, possa vir de encontro, Senhor, a corações que estejam ávidos e atentos, ó Pai, necessitando de ouvir a Tua Palavra. Que haja conhecimento, Senhor, através dessa mensagem da Palavra de Deus. Pai, guarda as nossas vidas, ó Pai. Guarda os nossos pensamentos, nossos atos, ó Pai. Guarda, Senhor, a nossa vida, Senhor, que nós já dissemos que temos a Ti como o único e suficiente Salvador. Como diz o apóstolo Paulo, o homem velho já morreu, todas as coisas velhas morreram, e eis que somos novas criaturas, ressurgidos, ó Pai, nascidos de Jesus, ó Pai. Jesus, quando morreu e levou e ressurgiu, Ele nos deu tudo, Senhor, que é dele. A alegria, a paz, a temperança, domínio próprio, o fruto do Espírito vem do Senhor, ó Pai, vem de Jesus, através da sua ressurreição. Então, esse é o homem que somos, ó Pai, homem novo, vida nova, nascido de Jesus. Então eu agradeço, ó Pai, por tudo que Tu me dás, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que ainda teremos, ó Pai, e a nossa vida seja guardada pelo Senhor. Eu peço isso, Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então hoje nós estudaremos então o nascimento da Igreja de Cristo, né? E baseado no livro de Atos, como eu falei, né? E o livro de Atos foi escrito por Lucas, provavelmente no início dos anos 60. Por quê? Porque entende-se foi nessa data, porque ele não fala, em nenhum momento, ele fala da destruição do templo que aconteceu no ano de 70, né? Então, entende-se que os doutores da lei, os pesquisadores entendem que foi feito, então, foi escrito um compilado de tudo aquilo que Lucas não presenciou, não foi discípulo de Jesus, não esteve com os outros discípulos, né? Lucas era médico e, como bom escritor, culto, ele, através de entrevistas, através de colher dados, né, de pessoas que viveram aquela época, então ele escreve esse livro. E diz lá que ele escreve a Teófilo, né? Teófilo é quem ele escreveu, mas atinge a nós também. Tudo que ele escreveu para Teófilo
vivo, claro, cristalino, transparente para nós também. Então, essa é a verdade da palavra de Deus, né? Então, nós vamos fazer uma introdução aqui, né, dessa lição, que diz o seguinte: antes de subir aos céus, Jesus orientou os seus discípulos a aguardarem em Jerusalém pelo cumprimento da promessa do Pai. O Espírito Santo seria derramado, dando poder para que testemunhassem até os confins da terra, como eu li no verso 8. No Pentecostes, essa promessa se cumpriu e a igreja nasceu com poder. Então, do 1 ao 8, nós vemos a promessa do Espírito Santo. Jesus instrui os discípulos a esperar por revestimento de poder. O Espírito Santo capacita para essa missão. E a igreja não pode cumprir sua missão sem o poder do Espírito Santo. O que gera essa dinâmica, esse poder, é o Espírito Santo do Senhor. E aí aconteceu o cumprimento dessa promessa em Atos 2, de 1 a 4. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram então, naquela mensagem, a ouvir na sua própria língua, né? Então, estavam ali naquele momento judeus de todos os lugares, né? De todas as línguas, e cada um começou a escutar na sua própria língua, né? E nós vemos do verso 5 ao verso 13 o impacto do Espírito Santo. Judeus de várias nações ouviram as maravilhas de Deus em suas línguas. Houve admiração e perplexidade. Alguns zombaram, né? Mas isso aí acontece. A ação do Espírito Santo chama a atenção e gera reações diversas. E a pregação de Pedro, como vemos em Atos 2, de 14 a 21, Pedro explica que o evento cumpre a profecia de Joel, né? E que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. A salvação é oferecida a todos os que invocarem o nome do Senhor. Então nós podemos concluir que o nascimento da igreja se deu pelo derramamento do Espírito Santo. E a igreja existe para testemunhar Cristo ao mundo. O Espírito Santo continua capacitando os crentes hoje. Então, vemos aqui o nascimento, né? Então, como todo nascimento, quando nasce uma criança, o que tem que fazer é registrar, né? Tem um registro, né? Tem a certidão de nascimento. Então, nós entendemos aqui que a certidão de nascimento da igreja pode ser simbolicamente encontrada em Atos 2, no evento do Pentecostes. Esse momento marca a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e o início da pregação do Evangelho com poder. Podendo então entender essa certidão analisando alguns pontos, né? Primeiro, a data do nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, que foi 50 dias após a Páscoa, né? Período em que Jesus foi crucificado e ressuscitou. O local do nascimento, Jerusalém, conforme a profecia e a ordem de Jesus em Atos 1, de 4 a 8. O fundador, Jesus Cristo, né, que prometeu edificar a sua igreja, podemos conferir lá em Mateus 16, 18. Né? Essa promessa está lá. Testemunha do nascimento, pessoas que viram. Os apóstolos e cerca de 120 discípulos que estavam reunidos quando o Espírito Santo foi derramado. Atos 1, 15 e 2, de 1 a 4. O primeiro ato oficial, o apóstolo Pedro prega o Evangelho a cerca de 3 mil pessoas, e cerca de 3 mil pessoas aceitaram a mensagem sendo batizadas. Atos 2, 41. E qual é o propósito dessa igreja? Ser testemunha de Cristo até os confins da terra, como lemos em Atos 1, 8. E proclamar o Evangelho e fazer discípulos, Mateus 28, 19 a 20, que foi a ordem de Jesus, né? Então, essa certidão de nascimento mostra que a igreja nasceu pelo poder do Espírito Santo com a missão de expandir o reino de Deus.
né? Agora, os judeus, principalmente os discípulos, eles tinham uma preocupação muito grande, porque quando se falava no reino de Cristo, eles entendiam que seria um reino físico, um reino de libertação, o reino libertador do jugo romano, né? Então havia uma preocupação com a restauração de Israel. Isso aí era uma questão recorrente, tanto para os discípulos de Jesus naquela época, que muitos cristãos hoje também ainda pensam dessa forma. Em Atos 1,6, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? A resposta de Jesus foi fundamental. Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder, pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. Então, o que podemos aprender com essa resposta de Jesus? O tempo é de Deus. Jesus não negou a restauração a Israel, mas afirmou que o tempo certo pertence a Deus. Isso nos ensina que certas coisas no plano divino não estão sob o nosso controle. O controle é dele, é do Senhor. A missão da igreja é prioritária. Antes de restaurar o reino a Israel, a missão da igreja é prioritária. Em vez de focar apenas na restauração política ou nacional de Israel, Jesus redirecionou os seus discípulos para uma missão principal: espalhar o evangelho até os confins da terra. A restauração de Israel e o plano de Deus. O Novo Testamento sugere que a restauração de Israel não é apenas político, mas espiritual. Em Romanos 11, Paulo fala que haverá um tempo em que Israel reconhecerá Jesus como o Messias. Haverá esse tempo. Embora eles sejam duros, neguem, mas eles vão reconhecer. Chegará o dia que Israel reconhecerá o poder de Jesus. A verdadeira preocupação deve estar na expansão do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. A restauração final de Israel faz parte do plano de Deus, mas nosso chamado imediato é sermos testemunhas de Cristo. E Jesus nos convida, né? A ordem dele é para sermos testemunhas até os confins da terra, né? Como diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o plano de Deus, e nós somos atingidos por esse plano. Nós temos a responsabilidade, sim. E qual é o significado de ser testemunha? Ser testemunha significa falar e viver de acordo com o que vimos e experimentamos em Cristo. Os discípulos tinham visto Jesus ressuscitado e foram chamados para compartilhar essa verdade, né? Então nós entendemos que esse é o nosso chamado. Testemunhar aquilo que somos, aquilo que fomos alcançados por Cristo, e pregar a Cristo, o Cristo verdadeiro, o Cristo que ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós, né? E aí a gente tem que entender que nós só somos felizes porque o Espírito Santo habita no nosso coração. Nós possamos ser, a cada dia, o templo do Espírito Santo. Podemos ter suficiente força para levar essa verdade, que Cristo mora no nosso coração através do Espírito Santo, né? E aí nós temos que fazer essa expansão dessa mensagem, né? A ordem de Jesus apresenta um modelo de crescimento missionário. Foi muito gratificante quando a gente estuda isso aí, começa a entender qual era a dinâmica. Jesus era perfeito, então, o plano de Deus é perfeito. Então Jesus apresenta esse modelo
de crescimento missionário. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, o lugar onde eles estavam, o começo local. Hoje nós podemos entender a nossa família, nossos amigos, a comunidade, nosso trabalho. Ali é o local, é Jerusalém. Judéia, região vizinha, ampliando o alcance, né? Então, outras localidades próximas que a gente possa falar, fazer, divulgar, plantar a palavra de Deus em lugares vizinhos. Samaria, povos próximos, mas com diferenças culturais, superando barreiras, né? Então, cruzar barreiras, né? Como temos os nossos missionários da junta, que vão para outros países com outras línguas, outros costumes, outros mecanismos de vida. Isso é transpondo barreiras, né? Dificuldades com cultura, né? Também isso aí é plano de Deus. Isso aí seria Samaria. E os confins da terra é toda a humanidade, né? É uma missão global. Não importa aqui na minha casa, no meu trabalho, na igreja, onde estivermos, devemos falar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, com a unção do Espírito Santo, falando a verdade, né? E qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo é quem capacita os cristãos a cumprir essa missão. Sem ele, a igreja não teria conseguido avançar com poder e ousadia, né? E Jesus, quando ascendeu o céu, ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas mandarei com vocês o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. É como se Cristo tivesse pessoalmente aqui, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, né? Então, não é porque nós não estamos vendo Jesus que ele não esteja aqui. Ele está presente, tanto vendo tudo aquilo que fazemos, nos orientando, nos capacitando e morando no nosso coração. Então, e é o Espírito Santo que capacita os cristãos a cumprir essa missão. Sem ele, nada teria conseguido avançar com poder e ousadia, né? E como podemos ser testemunhas hoje? Com nossas palavras, pregando o Evangelho, com nossas ações, vivendo de forma coerente com os ensinos de Cristo, com nosso amor, demonstrando compaixão e serviço ao próximo. Tá? Esse versículo nos lembra que a missão da igreja não terminou. Ainda há confins da terra para alcançar. E Cristo só voltará a segunda vez, quando todas as pessoas já tiverem ouvido falar dele. Tá? No domingo próximo passado, a missionária falou que existe 70 milhões de surdos que ainda não ouviram a palavra de Deus. Isso só dos surdos. Mas temos pessoas em longínquos lugares que ainda não ouviram falar de Cristo. Então, cabe a nós levar a palavra. Cabe a nós ir, orar, interceder, ajudar financeiramente, para que alguém, já que eu não posso ir, que alguém vá no meu lugar. Em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome do cumprimento desta promessa de levar a palavra até os confins da terra, né? E, conclusão, testemunha de Cristo até os confins da terra. A ordem de Jesus, em Atos 1:8, nos ensina que a missão da igreja não se limita a um local ou tempo específico. Desde o Pentecoste até hoje, os cristãos são chamados a proclamar o Evangelho em seu contexto local, regional, culturalmente desafiador e globalmente, né? A promessa do Espírito Santo é essencial para essa missão, pois é ele quem dá poder, ousadia e direção. A história da igreja mostra que, apesar de perseguições e desafios, o Evangelho continua se expandindo, cumprindo o plano de Deus. Aplicação para hoje. Cada cristão é uma testemunha de Cristo. Nosso chamado é compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles ao nosso redor. A missão continua. Ainda existem povos e pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Precisamos do poder do Espírito Santo. Sem ele,
nossa missão se torna fraca e eficaz. Assim como os primeiros discípulos foram fiéis à ordem de Cristo, a igreja de hoje deve continuar avançando, levando a mensagem da salvação até os confins da terra. A missão dada por Jesus em Atos 1:8 continua sendo a grande responsabilidade da igreja hoje. Ele não apenas chamou para sermos testemunhas, mas também nos capacitou com o Espírito Santo para cumprir essa missão. A expansão do Evangelho começou em Jerusalém, alcançou Judéia e Samaria e continua avançando até os confins da terra. Como cristãos, somos parte desse movimento, levando a mensagem de Cristo a todas as pessoas por meio das nossas palavras, das nossas ações e pelas nossas vidas transformadas. Nosso compromisso deve ser permanecermos fiéis, anunciando o Evangelho com coragem e vivendo como verdadeiros discípulos de Jesus, para que todos conheçam a salvação. Amém. Vamos orar outra vez? Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, no estudo da Tua Palavra, que não somente nesse momento, Senhor, mas que possamos ter gravado no nosso coração todas essas palavras, possamos cumprir, Senhor, o ID de Jesus e permanecermos fiéis à Tua Palavra. Pai, enche o nosso coração a cada dia mais desse desejo de Te servir mais e melhor. Nos capacita, nos orienta, nos dê condições, sabedoria, discernimento, Senhor. Nos dê tudo aquilo que é necessário para que nós, como igreja, permaneçamos fiéis a Ti e possamos levar a Tua Palavra onde quer que estivermos. Ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estivermos, nós sejamos testemunhas fiéis ao Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite, nos oriente, nos dê discernimento para entendermos o momento, a hora e as palavras certas a ser ditas. É o que eu te peço e agradeço no nome do santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.